Bom, o pau comeu, basicamente. Como que a situação chegou nesse nível? Como que o Jerry Jones deixa o bagulho chegar nesse nível? Eu falei nesta semana, no vídeo de ontem, que era uma história pra gente acompanhar durante o training camp, que muitas vezes essa gestão de contratos, de renovações, sobretudo do Dallas Cowboys, parecia uma quitanda, né, sendo administrada da maneira mais passional possível. E aí a coisa degringolou. Eu não tô com o Halls não, tá, gente? É uma pastilha de garganta, porque tá complicado o frio aqui em São Paulo. E aí a coisa degringolou e o Micah Parsons pediu oficialmente troca. Como que você deixa esse bagulho chegar a esse ponto, cara? Não é o penúltimo ano de contrato dele, é o último. Então, para contextualizar, para vocês entenderem o tamanho da cagada que tá acontecendo em Dallas, desculpa a palavra, mas é essa, cagada que tá acontecendo nos Cowboys, que não surpreende ninguém que acompanha o time. Vamos a uma timeline que eu fiz pro ESPN League hoje e eu achei que a gente ia ficar só nisso, né? Mas aí estourou esse pedido oficial de troca. Em 2023, o Micah Parsons termina o ano como um dos melhores defensores da NFL e com uma certeza já, né? Foram 14 sacks e 43 pressões, uma das melhores marcas da liga. Semana 4 do ano passado, Micah Parsons machuca contra os Giants, ele perde 4 jogos. Mesmo perdendo 4 jogos, ele quase iguala os números de 2023, perdendo 4 jogos. Fevereiro de 2025 começa a especulação, vai renovar, não vai renovar, último ano de contrato. Março de 2025, 9 de março, Myles Garrett, que é mais velho, renova e torna-se o defensor mais bem pago da história da NFL com 40 milhões de dólares de média. 17 de julho, TJ Watt, que é mais velho, renova e torna-se o novo defensor mais bem pago da história da NFL, 41 milhões de dólares. Dallas novamente perde o bonde. 21 de julho, o Jerry Jones, abre aspas, só porque a gente assinar com ele não significa que a gente vai tê-lo disponível. Dá uma indireta em relação às lesões que ele teve. Nenhuma necessidade de fazer isso. Ele é um completo doido se ele acha que os jogos que o Micah Parsons perdeu no ano passado significa que isso diminui o valor dele numa barganha de contrato. É completamente insano ele falar isso. Obviamente pegou bem mal pro Micah Parsons isso aí, né? Aliás, o Micah Parsons ficou bem pistola. 22 de julho, vai começar o training camp. Micah Parsons diz que, abre aspas, não houve muito movimento nas negociações. Hoje cedo, Daniel Rossini do The Athletic reporta que a situação entre Micah Parsons e Dallas Cowboys está bem deteriorada. E agora, há mais ou menos 30 minutos, o Micah Parsons postou nas suas redes sociais um textão enorme dizendo que pediu troca para os Cowboys. Abre aspas, sim, eu queria estar aqui, fiz tudo o que pude para mostrar que queria ser um cowboy e usar a estrela no meu capacete. Blá, 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 queria jogar, o time pelo qual meu pai e eu torcíamos na Pensilvânia. O negócio vai piorando. Infelizmente, não quero mais estar aqui. Literalmente ele disse isso. Não quero mais ser submetido a negociações a portas fechadas sem a presença do meu agente. Não quero mais ser atacado por me machucar enquanto... Desculpa a risada, gente, eu não tô rindo do que ele tá falando, eu tô rindo porque o Jerry Jones, não é possível que ele deixou esse negócio chegar a esse ponto. Não quero mais ser atacado por me machucar enquanto dou tudo de mim pela organização, pelos nossos fãs e pelos meus companheiros de equipe. Não quero mais que criem narrativas sobre mim e espalhem pra mídia. Vou pular aqui uma parte porque o textão é enorme. Após a temporada, pediu ao meu agente novamente para avisar o time que estávamos abertos a negociar quando se encontrassem no Combine. Meu agente me informou que eu deveria esperar que outros contratos fossem fechados, porque o preço aumentaria. Que é o que sempre acontece com o Dallas Cowboys, né? Assim, não é a primeira vez que a gente tá vendo isso. A gente já viu mais essa novela do que passou a Usurpadora no SBT. Assim, uma coisa inacreditável. Aconteceu com uma galera. Com Ezekiel Elliott, assim, um monte demoraram para renovar. Com o Zach Martin lá atrás, com o Dak Prescott, que ainda é a maior média de quarterback, assim... Beleza, a gente do Micah tava certo nessa. Mas eu não me importei, queria garantir que meu futuro como cowboy no longo prazo. Isso foi antes de qualquer outro contrato de pass rusher ser fechado nessa off-season, ou seja, Myles Garrett e TJ Watt, que eu acabei de falar. Eu sabia que estaria deixando dinheiro na mesa, mas mais uma vez estava bem com isso. Mais uma vez, silêncio total em relação à minha extensão. Em março encontrei-me com o Sr. Jones para falar sobre liderança. De alguma forma, a conversa acabou indo para ele falando de contrato comigo. Sim, eu participei de um bate-volta sobre o que queria no meu contrato, mas em nenhum momento acreditei que aquilo seria uma negociação formal. E informei ao Sr. Jones que meu agente entraria em contato, achando que isso resolveria as coisas. Mas sempre a oração adversativa. Mas
Quando o meu agente entrou em contato e falou com o Adam, foi informado de que o acordo já estava praticamente fechado. Meu agente, obviamente, disse que não era o caso e entrou em contato com o Stephen Jones, filho do Jerry Jones. Mais uma vez, o time ficou em silêncio. Neste ponto, decidimos que deixaríamos o time entrar em contato conosco sempre que decidissem que iriam conversar. Ainda assim, nenhum telefonema, e-mail ou mensagem para o meu agente sobre iniciar a negociação. Tudo bem, né? O último ano de contrato dele, o training camp estava aí. Até hoje, o time não teve uma única conversa com o meu agente sobre o contrato. Nenhuma exigência foi feita pelo meu agente sobre dinheiro, anos ou qualquer outra coisa. Ainda assim, permaneci em silêncio, mas após repetidos ataques a mim mesmo e todas as narrativas criadas, tomei uma decisão difícil. Não quero mais jogar pelo Dallas Cowboys. Meu pedido de troca foi submetido pessoalmente a Stephen Jones. Claro, essa é a versão do Micah Parsons, tem a versão dos Cowboys, não dá para acreditar 100% numa versão ou em outra. Mas são acusações bem graves. Ele tá falando que simplesmente os Cowboys não entraram em contato com ele. Isso é muito sério. Não tem nenhuma lógica os Cowboys fazerem isso com o Micah Parsons. É entendível que os Bengals estejam jogando hardball, que eles estejam tentando barganhar, porque o Trey Hendrickson é mais velho e o Trey Hendrickson não é um jogador, embora em produção sim, mas no mesmo quilate que TJ Watt, Myles Garrett e que o Micah Parsons em termos atléticos, de explosão e tudo mais. O Micah Parsons tem potencial para ser um dos melhores apressadores de passe da NFL pelos próximos 3, 4 anos. Não faz absolutamente nenhum sentido os Cowboys não pagarem e pagarem o mais rápido possível. Se tivesse renovado antes do Myles Garrett, a média estaria abaixo de 40 milhões. E agora ela já está na casa dos 42, 43. E em meio a tudo isso, e essas declarações que não tem nem pé nem cabeça do Jerry Jones para a imprensa, o resultado é que o Micah Parsons diz que não quer continuar nos Cowboys. É completamente surreal isso que está acontecendo. É completamente surreal. É um nível assim, de negligência administrativa muito grande. Muito grande. Se eu fosse torcedor dos Cowboys, eu estaria assim, muito, mas muito pistola. Eu não torço para os Cowboys, não tenho nada a ver com isso, mas o CNPJ que está aqui sempre com vocês, ele está indignado desse jeito que as coisas aconteceram. Não precisava acontecer isso e eu imaginava que o rumo ia tomar por aí, porque foi a mesma coisa com outros jogadores. Novamente, o Jerry Jones precisa administrar esse time de maneira mais profissional, que é o que não vem acontecendo literalmente há 30 anos, e não surpreende que literalmente há 30 anos os Cowboys não chegam no Super Bowl, não vencem o Super Bowl e não chegam sequer numa final de conferência. O time drafta bem, o time consegue boas peças pelo draft, o próprio Micah Parsons é um exemplo. Desenvolve bem, o Micah Parsons se desenvolveu no pass rusher fantástico já no início da carreira. Agora, é o que os americanos chamam de no-brainer. É simplesmente inacreditável que o negócio chegou nesse ponto. Ainda mais com os detalhes que o Micah Parsons passou, de não haver uma negociação formal, de parecer birra, de parecer... cara, eu não sei nem mais o que dizer. Então, assim, segunda-feira, vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Provavelmente eu vou voltar nesse assunto. E aí, você tá comigo aí há 8 minutos, a gente vai continuar falando sobre isso, porque eu evito fazer esse tipo de vídeo quando não tem um pedido formal de troca por parte do jogador. Mas existe um pedido formal de troca por parte do jogador. Literalmente existe. Ele divulgou para todo mundo que pediu para o filho do Jerry Jones para ser trocado. Então, vamos a 4 times que podem trocar pelo Micah Parsons. E eu não imaginava que eu fosse falar essa frase no início de agosto. É completamente bizarro. Gente, é tipo o Liverpool trocando o Van Dijk, trocando não, né? Vendendo o Van Dijk no auge, assim, é tipo... Cara, eu não consigo nem pensar, assim, o Cannavaro sendo trocado no auge pela Juventus, é uma coisa completamente louca o que está acontecendo em Dallas. Vamos lá. Primeiro, Los Angeles Chargers. O cap não é tão amigável assim, mas o time tem poucas peças para o médio prazo e longo prazo pensando em pass rusher. E jogando 2 vezes por ano contra o Patrick Mahomes, os Philadelphia Eagles mostrou muito bem isso no Super Bowl, é muito importante pressionar o quarterback dos Chiefs. Hoje tem o Khalil Mack, que talvez ainda tenha pelo menos mais 1 ano aí de gasolina no tanque, o Joey Bosa não segue em Los Angeles, então acho que o Los Angeles Chargers é uma opção. O Seattle Seahawks, que não está gastando tanto dinheiro em quarterback e tem um head coach com mentalidade defensiva, seria fantástico ver o Micah Parsons na defesa de Seattle. Aliás, reencontraria um antigo parça, o DeMarcus Lawrence, que lá está. E ainda tem o Leonard Williams nesse miolo. Tem um osso também, enfim. Tem talento nesse front, mas o Micah Parsons transformaria a defesa de Seattle em outro patamar. Outro patamar, adoro a expressão, com o Micah Parsons, os Seahawks viram candidatos muito fortes, sim, à divisão, na minha visão, tá? Washington Commanders, que chegou na final da NFC, eu acho muito, muito, muito difícil que os Cowboys troquem
o Micah Parsons para dentro da divisão. Philadelphia Eagles é completamente impossível. Mas como o Jerry Jones já mostrou que coerência não é muito forte dele em algumas decisões, para não dizer outras coisas, meus advogados pediram para eu não me estender nesse ponto, eu vou colocar os Commanders aqui na equação. Em condições normais de temperatura e pressão, não faria sentido porque é um time da mesma divisão. Mas os Commanders são um time que eu acho que ficaria bem interessante. Chegou o Von Miller agora e tem o Dorrance Armstrong, que eu acho até um jogador subestimado. Mas você ter o Micah Parsons com o Daron Payne na linha, seria, assim, incrível. Micah Parsons, Frank Louvo e Bobby Wagner, putz, seria fantástico. E aí eu vou na conexão do grande arquiteto defensivo Dan Quinn ter trabalhado com o Micah Parsons em Dallas. Acho quase impossível que haja uma troca dentro da divisão. Existe precedente na NFL, né? Por exemplo, o Wes Welker era dos Dolphins, aí os Patriots pegaram, embora fosse um jogador mais low profile em Miami, ele estoura mesmo em New England. Existem casos, mas é muito raro. Estou colocando os Commanders pela conexão com o Dan Quinn. E finalmente o Chicago Bears. E não é clubismo, é a lógica. Os Bears têm um contrato de calouro com o Caleb Williams, tem o Montez Sweat, mas não endereçaram a posição de edge rusher, e tem o histórico de outra diretoria, mas os Bears fizeram exatamente isso com o Khalil Mack, que estava em embrólio contratual com os Raiders, e aí eles foram lá e trocaram pelo Khalil Mack. Então eu acho que esses são 4 times para a gente ter no radar. Os Commanders com o salvo-conduto de que é um time da mesma divisão, é muito difícil trocas assim, e vamos ver o que vai acontecer. Eu preciso até olhar aqui o WhatsApp, porque, assim, se as notícias no Corinthians estão muito impactantes, a cada dia que passa, os Cowboys eles estão um pouco nessa tendência. Só Deus sabe o que vai acontecer, eu já não sei mais o que esperar do Jerry Jones, todo dia, toda semana é uma decisão assim, bastante questionável, para não dizer outra coisa, é uma administração muito passional e aí é um tumulto que não precisava acontecer, tá? Eu ia fazer esse vídeo só para os membros, mas aí quando estoura o Micah Parsons divulgando que não quer mais estar nos Cowboys, aí esse vídeo tem que ser com alcance máximo, tá? Mas vou compensar, membros, fiquem tranquilos. Tem um monte de 32x32 em breve, exclusivo para vocês, tá bom? É isso. E tem vídeo sobre o Trey Lance, tá? Para os membros que eu vou fazer hoje. Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau.